A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estamos nós de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV. O Céu, sempre nos bastidores, nos acompanhando, fica aqui o registro. Céu, neste dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu até trouxe algumas informações para que a gente possa celebrar essas conquistas das mulheres, as conquistas sociais, econômicas, culturais, políticas, enfim, ao redor do mundo. E também explicar basicamente como é que isso tudo começou. Sabemos que é um momento de reflexão sobre essa luta contínua, pela igualdade de gênero e também pelos direitos. Mas o Dia Internacional da Mulher tem suas raízes na luta das mulheres por melhores condições de trabalho, direitos políticos e também a igualdade de gênero. A primeira grande manifestação associada à data ocorreu em 1908, Céu, quando cerca de 15 mil mulheres marcharam pelas ruas de Nova York exigindo melhores condições de trabalho, também a redução da jornada laboral e o direito ao voto. Portanto, em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague, uma ativista alemã chamada Clara Zetkin propôs então a criação do Dia Anual de Mobilização para a Igualdade de Direitos. A proposta foi aceita por unanimidade. Então, a escolha do dia 8 de março está ligada à Revolução Russa de 1917. Pois em 23 de fevereiro do calendário juliano, que é equivalente ao 8 de março do calendário gregoriano, um grupo de operárias saiu às ruas para protestar contra a fome, a Primeira Guerra Mundial e também as más condições de trabalho. O impacto dessas manifestações foi tão forte que em poucos dias o czar Nicolau II foi forçado a abdicar, e o governo provisório concedeu, então, o direito ao voto às mulheres russas. Em 1975, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu oficialmente o Dia Internacional da Mulher, instituindo-o como o marco global para celebrar conquistas e continuar a luta pela igualdade de gênero. Portanto, hoje, a data é celebrada em diversas partes do mundo com atos de protestos e reflexões sobre os avanços e desafios enfrentados pelas mulheres. Está aí, então, uma contextualização sobre o Dia Internacional da Mulher. Muita gente comemora e não sabe qual a origem, então a gente trouxe para vocês. Parabéns, então, a todas vocês, mulheres, todas têm a minha admiração. Por falar em mulheres, Alair Céu, vamos falar. Você sempre tem me cobrado a questão de algumas ações na cidade de Lages, entre elas a retirada dos cabos, excessos de fios e tudo, dos postes do centro da cidade. Muito bem. A prefeita Carmen Zanotto, como vocês bem sabem, foi a primeira mulher eleita no município de Lages como prefeita. E assim que ela assumiu, já no dia 1º, 2 de janeiro, iniciou uma operação de limpeza na cidade. Roçadas e tudo mais, pinturas de faixas, enfim, uma série de outras coisas, e também uma operação tapa-buracos, entre outras ações, como lavação das unidades básicas de saúde, lavado mesmo com mangueira a jato, com jato de água e tudo mais, lavando para desinfectar as unidades básicas, entre outras ações. Entre estas ações, o Céu tem me cobrado muito, foi a necessidade da limpeza dos postes das ruas centrais da cidade,
com a retirada de inúmeros fios que estavam ali obsoletos, né? Uma sobra de fios que não sabia para quê, e a gente vê no centro da cidade aquele amaranhado nos postes que parecem ninho de passarinho, né? Então, de qualquer forma, começou esse trabalho e realmente já o centro da cidade tem um outro visual. Quando a gente olha para cima, está mais limpinho. Então, estão mais limpinhos os postes da cidade de Lages. Marcel, quero fazer um comentário paralelo a respeito disso, porque a gente acompanha muito o que se fala nas redes sociais, em grupos de WhatsApp da cidade de Lages. Pois bem, nós tivemos uma administração anterior de 8 anos e especialmente nos últimos 4 anos a cidade começou a degringolar. E depois teve toda aquela questão da Operação Mensageiro, com o prefeito preso, aquelas coisas todas. Então, a cidade ficou num clima de abandono, principalmente nos 2 últimos anos. E nisso tudo, quando a prefeita assumiu, recebeu os ônus e os bônus, exatamente, de uma administração. E nessa gestão que passou, a cidade ficou realmente muito descuidada e foi deixado para a nova gestora, ou o novo gestor, no caso a Carmen, as providências para as reformas. Então a gente acompanha nesses grupos cada, digamos assim, besteira que se fala. Hoje estamos com praticamente 2 meses e alguns dias, né, de administração, e as pessoas querem como se a administração assumisse com uma varinha mágica e resolvesse todos os problemas da cidade. São críticas e mais críticas, reclamando de buracos na cidade. Mas é óbvio, a cidade ficou inteiramente descoberta nessa questão dos serviços de tapação de buracos, e mesmo com um trabalho acelerado da prefeitura, através de empresas terceirizadas e da própria prefeitura, não tem dado conta, mas de qualquer forma a gente percebe que os buracos estão sendo tapados em ruas que eu nem passava antes. Hoje a gente percebe que já os buracos estão já recuperados, a estrada, a rua recuperada. Então tem gente, exatamente, provavelmente pertence a uma oposição e critica por criticar, mas a gente acaba se chateando porque tantos anos de descaso querem que uma gestora agora resolva tudo em 2, 3 meses de administração. Isso é impossível. Eu creio que a cidade poderá estar totalmente em ordem, talvez dentro de 1 ano, no mínimo, né? 6 meses, 7 meses, 1 ano, a cidade poderá respirar realmente novos ares nesse sentido. Então, a gente faz esse adendo nesse comentário aqui no nosso programa. Falar um pouquinho do município de Painel. Certa vez, eu fui numa reunião do Sebrae na cidade de Painel, e lá uma policial civil me contou que estavam trabalhando com a delegacia da Polícia Civil de Painel numa garagem improvisada há muitos anos. Obviamente eu trouxe o assunto para o meu blog e comentei com o deputado Márcio Machado, ainda na legislatura anterior dele, há uns 2, 3 anos. Márcio, existe uma situação da delegacia. Eu vi que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tem um prédio lindo lá em Painel. E por que a delegacia está numa garagem? Não, Paulo, vamos ver isso, vamos procurar fazer alguma coisa. Pois bem, uns 2 anos depois, esta semana que passou, o Márcio publicou nas suas redes sociais que ele conseguiu, então, com que o governo abrisse uma licitação no valor de 1,3 milhão de reais nesse investimento para a construção, finalmente, de uma delegacia de polícia na cidade de Painel. É até pejorativo, mas era um crime o que estavam fazendo contra os policiais civis da cidade de Painel, atendendo improvisadamente numa garagem de uma casa. Pois então agora está aberta a licitação, vamos aguardar então para ver quem vence, e o trabalho todo arquitetado pelo deputado Márcio Machado, inclusive com a construção do projeto feito pela sua equipe de engenharia e arquitetura do seu gabinete. Tá aí, aplausos para o deputado, porque conseguiu realmente algo importantíssimo para esta cidade e para a melhoria dos serviços da Polícia Civil do município de Painel. De Painel pulamos para São Joaquim. Começou nesse dia 6, antecipou um dia, a abertura da vindima dos vinhos de altitude,
Estamos na 11ª edição e a abertura oficial ocorre nesta sexta-feira, inclusive estarei lá participando da abertura da 11ª Vindima, com a presença, mais uma vez, do governador Jorginho Melo. A Vindima encerra lá pelo dia 15. Os eventos acontecem basicamente de sexta, sábado e domingo. Durante a semana as coisas acalmam, então do dia 6 até o dia 15, os eventos lá no Parque da Maçã e do Vinho, ou no Parque da Maçã, que chama-se o Pavilhão da Maçã e do Vinho, melhor dizendo. E um dos destaques dessa vindima, então, é o Vinho e Arte Festival de Altitude. Tá aí. E a gente prova realmente a delícia dos diversos vinhos, dos diversos rótulos de vinhos, além de atrações de gastronomia e também música. A Vindima de Altitude, para quem não sabe, é mais do que um tradicional festival, porque promove também a colheita da uva, e aí a gente curte aquele povo bonito da cidade de São Joaquim. Muito bem, terá a participação de pelo menos 20 vinícolas, todas renomadas, a gente já conhece, e uma programação muito bacana voltada para todos os visitantes e as degustações harmonizadas, passeios pelos vinhedos, né? A pizza de uva e outras coisas que vocês poderão curtir com apresentações culturais, entre outras coisas. Então, está aí esta novidade, esse grande evento da Serra Catarinense, o vinho, a Vindima de Altitude. Para encerrar esse primeiro bloco, quero comentar uma coisa rapidinho, pois a cidade de Criciúma implementou um serviço de fiscalização para coibir essas motos que têm os escapamentos abertos. Uma reclamação das comunidades ou da comunidade e que estava atingindo realmente idosos que têm problemas de sensibilidade auditiva, e o barulho estava incomodando também autistas, animais, entre outras coisas. E a saúde auditiva estava complicando a vida até dos próprios motociclistas, que não percebem que o dia todo andando naquela moto barulhenta, ele começou a ter problemas de audição e não se tocam do problema, mais ou menos isso. Além de ser também um problema de legislação, pois é uma contravenção de trânsito. E a proibição agora começou por Criciúma, já se estendeu para Blumenau, e outras cidades deverão tomar a iniciativa para inibir então o trânsito dessas motocicletas com o cano de descarga aberto e provocando enorme barulho nas cidades. Pois se é uma questão de legislação e há uma proibição, eu não sei por que as cidades deixam esses motociclistas andarem desta forma, com aquele barulho ensurdecedor. Jesus, eu passei um final de semana de carnaval em Carazinho, na minha cidade natal, praticamente, lá no Rio Grande do Sul, e a minha família mora no centro da cidade, na avenida. No final de semana, aquilo é um inferno com o ronco dessas motos. E tem bem uma sinaleira na esquina, e quando essa gente arranca, dá vontade de atirar com espingardinha de pressão, viu? Mas enfim, é essa a questão que eu quero trazer, e tomara que Lages também adote essa postura e comece a fiscalizar esses veículos que estão com os escapamentos abertos. Depois do intervalo, vamos entrar no campo da política. Até já! Hortifruti, quarta-feira, no Araucária é dia de comprar frutas e legumes frescos e saudáveis. Para uma vida saudável é fundamental. Muito bem, de volta com a segunda parte do nosso programa. Eu gosto muito de usar este segundo momento do programa para falar um pouquinho de política, pois nesta semana, na segunda-feira,
o governador Jorginho Mello, ao lado da vice, a Marilisa Bohren, empossaram então vários secretários para o primeiro escalão do governo. A curiosidade desses novos secretários vem do MDB, ou seja, a posse desses novos secretários consolida uma união do MDB visando, obviamente, a reeleição, ou pelo menos a campanha de reeleição do governador Jorginho Mello. Por que eu digo isto? Digo isto porque este ano, embora Jorginho tenha sido muito criticado, principalmente pela deputada Júlia Zanatta, dizendo que em 2022 Jorginho foi eleito com chapa pura, e foi mesmo. Marilisa Bohren, do PL, Jorginho PL e ainda o senador Jorge Seife, PL. Chapa puríssima, e a gente sabe que Santa Catarina a maioria é conservadora, então praticamente todos votam em conservadores. Mas este ano existe um porém, por isso Jorginho Mello, embora a Júlia Zanatta esteja criticando essas uniões, esses enlaces partidários, enfim, esses acordos partidários desde já, Jorginho Mello, obviamente, está com a visão lá na frente. É que este ano existe uma diferença. Jorginho Mello não pode trabalhar como uma chapa pura este ano, porque ele tem a possibilidade de ter um adversário também ligado a ele, com as mesmas convicções ideológicas, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Na eleição de 2022, todos os demais adversários tinham posições antagônicas, eram bem diferentes, e Jorginho Mello praticamente passeou nas eleições de 2022 com a tranquilidade da votação de mais de 70%. Mas desta vez, com um adversário em potencial, que é o caso de João Rodrigues, que atua no mesmo perfil liberal, Jorginho Mello está se precavendo, e ele sabe disso. Então, Júlia Zanatta não deve ter se apercebido dessa nova situação das eleições em 2026. Então, Jorginho Mello buscou, já desde já, porque já fazia parte do governo, o MDB, em algumas secretarias, no caso, por exemplo, de infraestrutura, em que Gerry Comper, do MDB, já está ocupando a postura de secretário há muito tempo. Mas agora, nesse novo acordo com o MDB, Jorginho trouxe, por exemplo, o presidente estadual do MDB, o deputado federal Carlos Chiodini, deputado federal. Ele assumiu a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, e inclusive com porteira aberta. Ele vai poder indicar os adjuntos, ele vai poder indicar os presidentes da IPAGRE, da SIDASC, todos os órgãos, então, ligados à Secretaria da Agricultura estarão na mão de Carlos Chiodini. Será um super secretário da Agricultura e Pesca, e Pecuária, melhor dizendo, do governo de Jorginho Mello. Também trouxe outro MDBista, o deputado estadual Emerson Stein, que passou a comandar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde. Houve também mudança na Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, com uma pessoa de carreira, uma servidora de carreira, Daniele Amorim Silva, como titular então desta pasta. Eu até não sei se ela é do MDB, mas de qualquer forma também trouxe outras pessoas ligadas ao MDB, caso do secretário adjunto da pasta de Reintegração Social e Justiça, o Leandro Lisboa de Mello. A Controladoria Geral do Estado foi assumida pelo coronel Freiberg Rubem do Nascimento, ele que deixou a presidência da FESPORT, e outro MDBista assumiu também a FESPORT agora, o Jefferson Ramos Batista, que essa posse foi oficializada então no evento de segunda-feira. O que disse o Jorginho Mello nessa ocasião? Que ele é um técnico e que o povo de Santa Catarina o escolheu para discutir o time que ele está jogando. Quando precisa fazer um ajuste, o ajuste então a gente faz, disse o governador, e o momento agora é importante porque tem muitas entregas para serem feitas e muita coisa para construir. E é isso então que ele quer fazer junto com aquelas pessoas que estão atuando com o mesmo objetivo e fazer o melhor por Santa Catarina. Outra questão que eu trago para vocês, no adendo ainda desta conjectura, porque na semana que passou também se comentou muito na esfera política de Santa Catarina, o que foi citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro
sobre que ele gostaria de 2 liberais, a Júlia Zanatta, deputada federal, e a outra deputada federal, Caroline Detoni, como candidatas ao Senado. E o Jair Bolsonaro assumiu essa responsabilidade, dizendo que ele é quem vai indicar os nomes para concorrer ao Senado. E aí teve um certo clima de desconforto dentro do governo de Santa Catarina, porque no estado existe uma outra conjectura a ser trabalhada exatamente para garantir a reeleição do governador. E a proposição de Bolsonaro, ele nega essa ideia que é muito mais importante elegerem senadores do PL para poder garantir a democracia e mudar toda essa questão de insegurança jurídica no Brasil, né, do que eleger um governador. Praticamente nesse sentido, Jorginho Melo bateu o martelo dizendo: não, aqui eu quero buscar a reeleição e quero compor o meu governo da melhor maneira possível. Por quê? Jorginho Melo ainda pode buscar dentro do MDB, além de já trazer vários secretários para o seu primeiro escalão, quer, quem sabe, trazer o vice do MDB, que hoje é do PL, para poder realmente construir esta união. Quer trazer o PP, o Partido Progressista, dando apoio para o senador Esperidião Amin, numa reeleição, né, trazendo o PP para essa chapa, porque a majoritária consta do governador, do vice e dos 2 senadores nesta próxima eleição de 2026. E um segundo senador, que ainda há uma possibilidade de ser demovida a ideia do prefeito de Chapecó em ser candidato ao governo, com o mesmo viés de Jorginho Melo, e, no caso, João Rodrigues, então, desistir de ser candidato ao governo e ocupar uma outra vaga com o apoio da majoritária de Jorginho Melo para o Senado. Então, teria essa composição: Jorginho para a reeleição ao governo, um outro nome para a vice, no caso, parece-me que está sendo sondado o nome do deputado estadual Antídio Lunelli, traria o Esperidião Amin do PP para uma das vagas ao Senado e João Rodrigues para outra vaga ao Senado pelo PSD. Seria a costura dos sonhos para o governador Jorginho Melo, não teria para ninguém nessas eleições, era só simplesmente esperar a eleição se consolidar. Obviamente, tem muito caminho pela frente, tem muito tempo pela frente, e até 2026 as coisas poderão se desdobrar desta maneira ou poderão degringolar diante da perspectiva de João Rodrigues não abrir mão da candidatura ao governo. A gente sabe que com essas costuras de Jorginho Melo, João Rodrigues fica praticamente desamparado em termos de apoio, entre outras siglas. Ele vai precisar de muito apoio. O MDB é considerada uma noiva, digamos assim, nessas eleições. Eu falei no programa passado que queria abordar mais esse assunto, por isso que eu estou trazendo exatamente, mais fortemente, a minha análise a respeito de como poderá, então, fechar esse pleito de 2026, numa campanha bastante antecipada, mas há tempo exatamente para novas conjecturas. A gente sabe que, neste momento, está, então, alinhado o MDB com o PL, o PP também está com o PL e outros partidos também, como o Novo, o Republicanos e outras, o Podemos, para o fechamento junto com o Jorginho Melo. Aí João Rodrigues vai somente com o PSD para uma eleição ao governo, fica desamparado, ele só tem praticamente votos no oeste do estado, não tem a densidade política no restante do estado de Santa Catarina. Então, ficaria bastante difícil para João Rodrigues, embora ele esteja convicto de que vai enfrentar as urnas e que poderá derrotar Jorginho Melo. Tem outro porém ainda, Aracel. Como é que João Rodrigues vai fazer a sua campanha tentando destruir um colega liberal, tentando, digamos assim, provar o seu plano de governo contra o que o Jorginho Melo vem fazendo e que não vem fazendo um mau governo, né? E as coisas seriam muito, mas muito complicadas. Além disso, uma outra questão: se realmente os dois forem para um embate político, abre espaço para partidos de esquerda se fortalecerem. Você sabe que os partidos de esquerda se unem tudinho, né? Eles se unem todos, PSOL, PCdoB, PDT, enfim, o PT, se reúnem, fazem uma grande frente e, de repente,
composição dos votos, muitos votam para João Rodrigues, muitos para Jorginho Melo, acaba então elegendo, quem sabe. Aí, o que dá para fazer, o que dá para pensar diante desta nova modalidade política? Muito bem, para nós fecharmos o nosso bate-papo, eu quero parabenizar o Colégio Santa Rosa de Lima, que inaugurou ontem, na quinta-feira à noite, com a presença dos pais e imprensa, um dos maiores e melhores auditórios mais modernos do Brasil. Uma tecnologia surpreendente apresentada para os que estiveram lá presentes, e o Colégio Santa Rosa realmente uma instituição já bem antiga, com 124 anos de história, faz mais uma vez, nesse capítulo de 124 anos, nesse ano de 124 anos, a inauguração de uma sala em que vai atender mais de 120 alunos do terceirão. E pelos próximos 5 anos, eles já têm a garantia de mais de 120 alunos garantidos para o terceirão. Então essa construção veio ao encontro de um projeto já planificado há muito tempo e que precisava ser consolidado para atender os alunos do terceirão, porque as turmas, sempre com bastante alunos, acabavam então se entulhando em salas pequenas e agora então contam com um belíssimo auditório, totalmente moderno, com a tecnologia avançada, uma das melhores do mundo. Assim está o Colégio Santa Rosa. Eu tenho então as minhas filhas que estudaram no Santa Rosa e a mais nova está no terceirão e nesta manhã de sexta-feira então teve a primeira aula nesta nova sala que vai atender então essas pessoas do terceiro ano. Amigo Alaircel, um bem bom final de semana para você e a gente retorna na semana que vem com novas informações, se Deus quiser. Até lá.